Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta tarde de terça-feira. O governo de Donald Trump anunciou que o programa de assistência alimentar, que atende aproximadamente 42 milhões de norte-americanos, será reduzido em quase 50% este mês. A razão é que o impasse orçamentário com republicanos e democratas não chegando a um acordo depois de mais de 30 dias. O governo de Donald Trump informou que a ajuda alimentar, que beneficia cerca de 42 milhões de americanos, vai ser reduzida praticamente pela metade em novembro, devido ao impasse orçamentário que já dura mais de um mês. O governo vai utilizar 4 bilhões e 650 milhões de dólares, quase 24 bilhões e 900 milhões de reais, de um fundo de emergência para financiar os pagamentos relacionados ao SNAP, o principal programa de ajuda alimentar pública nos Estados Unidos. Mas, de acordo com documentos judiciais do Ministério da Agricultura, isso vai cobrir aproximadamente 50% das ajudas às famílias elegíveis. Segundo esses documentos apresentados a um tribunal federal de Rhode Island, o executivo não vai completar o déficit com outros recursos. O anúncio segue a decisão de um juiz federal de Providence, um dos dois que ordenaram na semana passada que o governo utilize fundos de emergência para garantir a continuidade do programa SNAP. A administração Trump afirma que o programa está ficando sem fundos após um mês de fechamento do governo, já que democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo para aprovar um novo orçamento e se culpam mutuamente pela crise. O presidente Trump assegurou na sexta-feira que estava disposto a desbloquear os fundos necessários se a justiça assim decidisse e afirmou que não quer que os americanos passem fome. Com o Caribe em tensão após operações militares dos Estados Unidos e a passagem devastadora do furacão Melissa, a República Dominicana adiou para 2026 a 10ª Cúpula das Américas. O encontro, que já gerava controvérsia por excluir a Venezuela, Cuba e Nicarágua, buscava discutir a estabilidade regional em meio à escalada de confrontos e crises humanitárias. A República Dominicana anunciou o adiamento para 2026 da 10ª Cúpula das Américas, inicialmente prevista para dezembro deste ano. A decisão veio após uma análise cuidadosa da situação da região, abalada pelo deslocamento militar dos Estados Unidos no Caribe. O evento estava marcado para acontecer de 1º a 6 de dezembro. Os organizadores informaram que farão novas consultas sobre a data e disseram que pretendem ampliar o diálogo para incluir os novos governos democraticamente eleitos que venham a surgir. Venezuela, Cuba e Nicarágua já haviam sido excluídos desta edição, como na anterior, por serem considerados regimes ditatoriais. México e Colômbia recusaram o convite em protesto contra essa decisão. Os Estados Unidos enviaram em agosto navios de guerra, caças, um submarino e milhares de soldados para supostas operações antinarcóticos, tendo a Venezuela como principal alvo. Nos próximos dias deve se somar às manobras o maior porta-aviões do mundo. Diversas embarcações foram bombardeadas no Caribe e no Pacífico em operações que Washington afirma mirar o narcotráfico. Mais de 60 pessoas morreram à medida que crescem as tensões na região, especialmente com Venezuela e Colômbia. Caracas insiste que o verdadeiro objetivo das operações é derrubar o presidente Nicolás Maduro, a quem Washington acusa de liderar um cartel de drogas. O presidente americano Donald Trump declarou no fim de semana que acredita que os dias de Maduro no poder estão contados, mas minimizou o risco de uma guerra iminente. O Caribe também foi recentemente atingido pelo furacão Melissa, o mais forte a atingir a região em quase um século, deixando quase 70 mortos e ampla destruição, principalmente na Jamaica e no Haiti. E pela primeira vez, o IBGE divulgou o ranking dos sobrenomes mais populares do Brasil. Como é de conhecimento geral, o sobrenome Silva é o mais comum, com 34 milhões de cidadãos. E Santos veio em segundo lugar. E até mesmo o sobrenome do nosso missionário aparece na lista. O ranking do IBGE revelou que 34 milhões de brasileiros têm o sobrenome Silva. Santos é o segundo mais popular, com 21 milhões de pessoas. Na sequência, entre os 10 primeiros colocados, aparecem Oliveira, Souza, Conzé, Pereira, Ferreira, Lima, Alves, Rodrigues e Costa. Já entre os 20 sobrenomes mais comuns, há ainda o Souza com S, Gomes, Nascimento, Araújo, Ribeiro, Almeida, Jesus, Barbosa e em 19º lugar, entre os mais populares, aparece o sobrenome do missionário R.R. Soares. Sim, Soares está entre os 20 mais comuns no Brasil, com 2.615.000 cidadãos.
No site do IBGE, é possível consultar outros sobrenomes mais populares e mais detalhes. Os dados foram coletados no censo 2022 e permitem saber também quais são os nomes mais comuns. Maria, entre as mulheres, e José, entre os homens, continuam sendo os mais usados. E o Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 15 horas eu retorno com mais notícias para você. Até mais!